Pode aplaudir o Senhor aí, irmão, por favor. Amém. Bênção. Se coloque de pé no seu lugar aí mais uma vez. Bênção. Você já cumprimentou esse irmão, não vou falar para fazer isso de novo, né? A não ser que você não tenha feito isso. Mas glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito nesse tempo. Quem está feliz com Jesus aí, diga amém. Amém. Tinha um pastor amigo meu que sempre fazia isso no começo dos cultos. Amém, irmãos, glória a Deus. Homens, cadê os homens dessa igreja? Dia 15, você está convocado, irmão, você não está convidado, você não pode faltar. A não ser que seja caso de trabalho ou outro caso que não dê para você estar aqui realmente. A gente vai começar às 16 horas e pretendemos ir até às 22. Vamos mover do Espírito aí. Mas a gente vai ter uma tarde aqui com os homens muito especial, de muita ministração. O Senhor trouxe ao nosso coração alguns irmãos aí para vir ministrar aqui também. Então vou ter outros pastores de outras igrejas aí ministrando. E o principal, irmão, nós precisamos desse tempo. Então você, homem, não fique de fora. Não despreze esse momento, essa oportunidade de estar aqui no dia 15. Pastor, dia 15, irmão, marca esse compromisso na sua agenda, né? Já estamos anunciando há muito tempo, então já deu tempo de você se programar, então não tem desculpa, pastor, irmão, dia 15, você tem um compromisso com o Senhor nesse lugar, você quer uma transformação na sua vida, você quer receber uma palavra de Deus, então no dia 15, o Senhor tem um encontro com você nesse lugar e nós contamos com vocês, amém? Amém. Só os homens, amém? Amém. Se não deu amém, aí eu vou ficar na dúvida aí, irmão, referente. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 até o 16, nós vamos fazer uma leitura um pouco longa aqui. Não é longa, mas vamos fazer essa leitura de todo o capítulo 2 de Coríntios, de 1 Coríntios. Que o Senhor tem algo para dizer a nós referente a isso. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o ministério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas em poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em espírito, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você pode dizer um amém? Amém. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que
por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo com coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não entenderá, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para o que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você pode dizer um amém bem alto e bem forte? Amém. Comece a orar, comece a falar com Deus. O Senhor já tem feito coisas lindas aqui nessa noite. Eu tenho certeza que há uma continuidade do Espírito naquilo que Ele está construindo nessa noite. Eu sei que o Senhor, desde o começo desse culto, Ele já está nos direcionando aonde Ele quer nos levar. Então, comece a orar, comece a falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, aqui nessa noite o Senhor já começou um movimento do Espírito nesse lugar. Já há um movimento, Senhor, nos nossos corações, na nossa vida. Nós já podemos te sentir, ó Espírito Santo de Deus. Já podemos sentir o Senhor ministrando os nossos corações, transformando as nossas vidas pela Tua presença. Meu Deus, nessa noite sabemos que o Senhor quer nos ministrar, o Senhor quer falar ao nosso coração, ó Pai. Já fomos ministrados pelos louvores, pelas orações, já fomos ministrados por tudo aquilo que está acontecendo aqui, mas sabemos que o Senhor tem algo mais, ó Pai. Meu Deus, que nessa noite, pela Tua misericórdia, Senhor, use a minha vida, meu Deus, como instrumento do Senhor, somente para transmitir aquilo que o Senhor já revelou, meu Deus, aquilo que o Senhor já tem preparado para a Tua igreja, Senhor. Meu Deus, que em nome de Jesus, essa palavra dessa noite nos conduza e nos leve de novo ao lugar do propósito, que nós venhamos entender aquilo que nós não podemos entender pela nossa própria consciência, mas que nós venhamos entender pelo Teu Espírito Santo que está em nós, que testifica, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Que nós não venhamos se mover nessa noite por nós mesmos, mas que venhamos se mover pelo Senhor, pelo Teu Espírito, ó Pai. Que a Tua palavra, Senhor, que é poderosa, ao ser ministrada nessa noite, transforme as nossas vidas, ó Pai. Gere em nós uma mudança de dentro para fora, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode se assentar, pode dar um glória a Deus bem alto e bem forte. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Amém, irmãos? Muito poderosa essa passagem. E quando nós começamos a ver tudo aquilo que o Senhor, Ele quer construir em nós, ainda não, aquilo que o Senhor quer construir em nós, aquilo que o Senhor quer fazer em nós, a partir do encontro com Ele, a partir do relacionamento com Ele, aquilo que o Espírito de Deus, Ele quer transformar a nossa vida. E nós vivemos numa guerra constante todos os dias, dentro daquilo que Deus tem para nós, e daquilo que às vezes nós acreditamos que nós somos. Por exemplo, uma pessoa que olha a vida de uma situação natural, que olha a vida, que tudo aquilo que acontece, é natural, é normal, acontece com todo mundo. Essa pessoa, ela está comprometendo o propósito de Deus e aquilo que Deus quer fazer. E se a gente não vigiar, muitas vezes nós andamos desse jeito, olhando para a nossa vida, como que tudo que acontece na nossa vida é algo natural, é algo normal. Não, quebrou o carro, é normal. Pastor, tem que espiritualizar tudo, entenda onde eu quero chegar. É normal, bem nessa semana que tinha muita coisa acontecendo, o filho ficou doente, o carro quebrou, o dinheiro que era para cair na conta não caiu, e a gente começamos a enxergar a vida de uma forma natural. E nós precisamos voltar a entender que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. E esse propósito, ele se encaixa dentro daquilo que Deus quer construir em nós, daquilo que Deus quer gerar em nós. Esse homem que está escrevendo a igreja de Coríntios, esse homem que está falando à igreja de Coríntios, ele está falando sobre aquilo que ele entende. Ele está falando sobre aquilo que ele viveu, sobre uma transformação, sobre um encontro que transformou
tudo aquilo que ele acreditava num verdadeiro esterco, num verdadeiro nada, em algo que não servia mais para nada. E quando nós começamos a olhar para aquilo que Deus tem na nossa vida, aquilo que Deus tem para nós, nunca vai ser a partir de nós. Olha para a pessoa do seu lado e diga: irmão, nunca vai ser a partir de você. Nunca vai ser a partir de nós. Sempre vai ser a partir dele. Sempre vai ser a partir do Senhor. Então nós recebemos uma unção. Olha para a pessoa do seu lado e diga: você tem uma unção. E nós recebemos uma unção dada por Deus. E essa unção, ela precisa ser enxergada na nossa vida. E essa unção precisa ser alimentada, abastecida. Nós precisamos ser pessoas carregadas da unção de Deus. E quando eu digo carregado da unção de Deus, não é simplesmente só para você orar em línguas, rodopiar, ou... Eu gosto dessas coisas, mas não é simplesmente para isso. Mas é para nós se encaixarmos no propósito que o Senhor tem para a nossa vida. O homem, por si só, jamais ele estaria apto a se encaixar naquilo que Deus tem para a vida dele. Mas o que faz isso? É a unção de Deus derramada sobre a nossa vida. É aquilo que Deus começa a construir em nós. E, na verdade, Deus começa mais destruir do que construir. Eu tenho certeza que quando Deus me encontrou perdido no caminho, Ele precisou mais destruir do que construir. Tinha muita coisa para Ele derrubar a partir do momento que começasse uma construção na minha vida. Eu não sei se na sua vida foi diferente, mas na nossa vida é desse jeito. A gente está cheio de argumento, a gente está cheio de coisas ruins, a gente está cheio de vícios, de maneiras, de julgamentos, porque nós éramos homens natural e mulheres natural. Nós éramos seres humanos que agimos de uma forma natural. Só que ao passar do tempo, nós acabamos sendo influenciados ou caindo de novo nisso, irmão. De não entender que nós já não somos pessoas naturais, mas somos pessoas espirituais que carregamos uma unção dada por Deus sobre as nossas vidas, e tudo aquilo que acontece na nossa vida já não é algo natural. O mundo espiritual já está nos assistindo. Eu não sei se você pode entender isso. O apóstolo Luiz Hermínio diz: a unção tem a capacidade extraordinária de ajustar o homem para o seu propósito. A unção tem a capacidade extraordinária de ajustar o homem para o seu propósito. Então, se você decidir fazer algo para Deus, e esse algo que você quiser fazer para Deus, você for fazer a partir de você, você vai dar trabalho para Deus e vai se frustrar. Porque nunca é a partir de mim, nunca é a partir de você, irmão. Isso eu não falo sobre ser um pastor, isso eu não falo sobre ser alguém que ministra na igreja, alguém que canta. Claro que isso se encaixa muito bem para quem ministra louvor, para quem dança, para quem ministra uma palavra de oferta, ou ministra aqui uma palavra no culto. Mas isso se encaixa na nossa vida em todas as áreas. Eu não sei como você tem conduzido a sua vida, eu não sei como você tem carregado aquilo que Deus derramou sobre você, ou eu não sei se você já nem se lembra mais disso. Eu não sei se a gente já se esqueceu da unção que foi derramada sobre a nossa vida. Para que nós fomos chamados? Para que você foi chamado, irmão? Eu lembro que uma vez eu fui na igreja e o pastor estava ministrando, e ele falava assim: irmão, você não é membro de banco. Membro de banco, a nossa igreja aqui tem os parafusos, tem os ferros, tem a espuma, tem o tecido que cobre. Isso aí faz parte do banco. Mas cada um de nós fomos chamados para viver um relacionamento com o Senhor de uma forma que nós funcionamos dentro desse propósito. Num culto de quarta-feira aqui, eu compartilhei que eu tive uma experiência com o Senhor dentro do carro. Eu não sei quem estava aqui nesse culto, não estavam muitos irmãos, mas eu lembro que eu tive uma experiência com o Senhor dentro do carro. Eu estava abastecendo o carro, e quando eu estava abastecendo o carro, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. Ele falou: sabe por que esse carro vai andar? Porque você está abastecendo ele. Porque se você não abastecer esse carro, por mais que ele seja um carro bom, por mais que ele seja um carro que esteja com a manutenção em dia,
ele não vai andar. E aí ali eu comecei a ser ministrado pelo Espírito, e o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, e aí ele falou assim: se você colocar outro combustível nesse carro, esse carro é álcool, na verdade meu carro é flex, é álcool e gasolina, mas se você colocar água, esse carro não vai funcionar. Você pode encher o tanque dele de água, ele não vai funcionar. E se você colocar um combustível adulterado, ele também não vai funcionar da forma que tem que funcionar. E aí o Espírito Santo continuou a falar aos meus ouvidos, e ele começou a dizer sobre nós. Ele diz: cada um de nós fomos chamados para andar com Deus dentro de nós, para andarmos com o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Você quer ver alguém que está dando trabalho, irmão? Você quer ver alguém que está fora do propósito? Você quer ver alguém que não quer fazer nada na igreja, que só está dando trabalho? Você quer ver alguém que dá trabalho para o marido, dá trabalho para o filho, dá trabalho para os amigos, dá trabalho para o patrão na empresa? É alguém que não está abastecido do Espírito Santo de Deus, está funcionando da forma errada. O ser humano sem o Espírito Santo de Deus, ele funciona da forma errada, ele não funciona da forma que ele tem que funcionar. Eu e você fomos chamados para andar cheios da presença de Deus. E aí é dessa forma que o Espírito Santo me ministrava. Eu falava que tem a ver esse tanque cheio de gasolina, ou esse tanque cheio de álcool com o Espírito Santo. E é da mesma forma, irmão. Nós fomos chamados para andar cheios do Espírito Santo. E aonde você chega, a presença dele chega junto com você. E isso não é que você vai chegar falando em línguas. Isso é que você não vai chegar julgando as pessoas, não vai chegar amaldiçoando os ambientes. Você vai chegar naquele lugar, e aquele lugar vai se tornar uma bênção, porque você está lá. Porque o Espírito Santo de Deus está sobre você. E quando nós estamos fora disso, quando nós andamos sem o Espírito Santo, quando nós andamos sem uma vida de oração, quando nós andamos fora daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, nós começamos a dar problema por onde a gente passa. Pode ter certeza, desse jeito. Sabe aquele dia que você dá problema para todo mundo? Que você não orou, que você não jejuou, que você não se consagrou. Quem está fazendo jejum aqui, o propósito da igreja? Não precisa levantar a mão não, irmão. Não quero comprometer ninguém. Mas glória a Deus se você tem feito. Porque nós começamos a entender, e nós começamos a ouvir o Espírito Santo. E aí nós começamos a entender a voz dele. Mas quando nós estamos fora do propósito, tudo que fala é uma afronta. Ah, precisa fazer um propósito. Já vem a pastora com isso. Ah, já vem um pastor inventar isso. Ah, já vem fulano que é isso. Ah, o culto não era para tocar 3 louvores, trocou 4. Ah, não é meia hora de louvor, foi 40. E a gente começa a achar defeito em tudo. Mas sabe por quê? Porque a gente não está cheio do Espírito Santo, a gente está cheio de outras coisas. O que abasteceu a nossa vida a semana inteira, o que tem abastecido a nossa vida, não é o Espírito Santo de Deus, são outras coisas. E aí, nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, da nossa forma. Não, por quê? Não, porque tinha que ser desse jeito. Por que tem que ser desse jeito? Porque você quer que seja desse jeito. Mas quando o Espírito Santo está conduzindo a nossa vida, nós começamos a andar conforme ele está direcionando. E se ele está direcionando, se ele está em nós, se nós estamos cheios dele, nós vamos começar a se movimentar conforme ele está se movimentando. E aí não importa se é 3 louvores, se é 4 louvores, se é um propósito de jejum de 1 dia, de 2 dias, de 3 dias. Não importa se o meu chefe é ruim, se a empresa não é boa, se o meu marido ainda não se encaixa naquilo que eu quero. O Espírito Santo, ele conduz a minha vida. E nós somos conduzidos por ele. E da mesma forma que eu estava falando do carro e o Espírito me ministrou sobre o carro, aquele carro vai andando e conforme ele vai andando, ele precisa, depois de um determinado quilometragem rodada, ele precisa ser abastecido de novo. Porque se não abastecer, o que está nele pode acabar. E quando acaba o combustível, ele para. E aí nisso que o Espírito me ministrou, uma das coisas que eu acho que eu não falei aqui na quarta-feira, é que ele disse, tem muita gente parada, porque já não tem buscado mais o Espírito Santo. Porque não tem buscado mais a presença. Tem buscado qualquer outra coisa, menos a presença de Deus. Isso não está relacionado à igreja, isso não está relacionado a simplesmente frequentar um culto, mas nós sabemos que um culto ele não é o suficiente para nos encher, para nos abastecer.
Domingo passado aqui nós passamos um vídeo sobre a leitura diária da Bíblia, sobre a leitura que você faz, sobre se alimentar da palavra, sobre se alimentar do Espírito Santo. Então nós precisamos entender, irmãos, que nós temos uma unção sobre a nossa vida e que nós fomos ungidos, separados pelo Senhor, mas tem uma responsabilidade sobre os nossos ombros, e essa responsabilidade é uma responsabilidade pessoal de se relacionar com o Senhor. Isso não é uma obrigação, você não é obrigado. Só que se você não fizer, fatalmente você vai morrer. Você vai tornar alguém indiferente ao propósito de Deus. Não é indiferente só às pessoas, mas é indiferente ao propósito de Deus. Eu já disse isso aqui uma vez, você imagina se você orar e disser: Senhor, eu quero o que eu mereço. Você já percebeu que às vezes a gente quer algo que a gente não merece? E pela misericórdia dele, ele nos entrega. Pela bondade dele, ele nos entrega. Você não merecia que Jesus morresse por você na cruz, eu não merecia. Mas ele morreu por mim, ele morreu por você, mesmo sem você merecer. Sabe por quê? Porque isso não é sobre um interesse, é sobre um amor, é sobre um relacionamento. Então a unção, ela nos ajusta ao propósito de Deus. Então, conforme eu me abasteço do Espírito Santo, conforme eu busco a Deus, mais eu encontro Ele. Então, se eu não busco, como que eu vou encontrar? Se eu não me consagro, se eu não tenho uma vida de oração, se eu não tenho uma vida de entrega, como que eu vou encontrar algo que eu não estou procurando? Pastor, mas Deus está em todo lugar. Tá, mas você tem falado com Ele? Você tem procurado se relacionar com Ele? O que você tem mais alimentado na sua vida? O que você tem mais alimentado na sua vida? O seu relacionamento com Deus ou a sua busca pelos seus próprios interesses? O que tem tomado mais o seu tempo? O que tem consumido mais o seu tempo? O que tem consumido mais o meu tempo? É a minha busca ao Senhor? É a minha busca em fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer? Ou é os meus próprios interesses? Você já percebeu que a gente consegue passar aí 1 ano, 2 anos, 3 anos sem orar? Você consegue, irmão. Mas você não consegue passar 2 horas de jejum, 3 horas de jejum. Isso é uma afronta para você. Já percebeu? Você já percebeu que se te tirar do ministério, você consegue ficar 1 ano, 6 meses, 10 meses sem dançar, sem cantar, sem pregar, sem ir para a igreja? Mas se você ficar 2 dias desempregado, você já está desesperado, ligando para todo mundo e pedindo emprego? Você consegue identificar em você a nossa inversão de valores sobre aquilo que nós declaramos crer, que é o Senhor Jesus, que a fé que nós declaramos ainda ela é muito vazia dentro das nossas ações? Você percebe que como que por qualquer coisa você consegue faltar num culto, mas você vai trabalhar até doente. E a gente começa a identificar em nós as faltas que nós temos, irmãos. As faltas que nós temos, não diante de uma igreja, não diante de um pastor, mas diante de Deus. Você percebe como a gente começa a identificar em nós, como nós estamos muito longe daquilo que Deus tem para a nossa vida, mas nós já estamos enxergando longe, porque eu creio, pastor. Mas a forma que você crê precisa se identificar com a forma que você vive. Então a forma que eu vivo precisa revelar que eu vou chegar onde eu quero chegar. Não, pastor, mas Deus já preparou lá na frente, eu creio. Mas você crê e a forma que você vive hoje vai te levar aonde Deus tem para você? Você vai enxergar o lugar igual a Moisés e Deus vai dizer para você: lembra, Moisés? Então deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Você não foi chamado para ver o testemunho de alguém. Você foi chamado para viver o propósito de Deus sobre a sua vida. Você pode dizer um amém? Amém. Sem a unção, não há um ajuste adequado para viver o propósito de Deus. A unção nos renova, a unção nos anima, a unção nos fortalece. A unção nos devolve ao propósito original. A unção não vem para nos melhorar. A unção não é para melhorar.
Deus não quer melhorar ninguém, irmão. Ah, desligou? Nem percebi. Deus não quer melhorar ninguém, irmão. Você acha que Deus quer melhorar alguém? Pastor, Deus quer me melhorar. Deus não quer melhorar ninguém. Todo homem que Deus pegou para transformar. O que Deus quer gerar em nós é uma transformação. E se você não tem vivido essa transformação ainda, se você não tem sido transformado por Deus ainda, irmão, é porque nós precisamos buscar por essa transformação. A unção não é para melhorar ninguém. Nossa, depois que eu aceitei a Jesus, eu fiquei até mais bonito. Fica mesmo, irmão. Fica mais bonito, sabia? Quando você se entrega, coloca a sua vida diante de Deus e tem um relacionamento sincero com o Senhor. O salmista diz que aformoseia o rosto, né? Em Salmos está isso, né? Aformoseia o rosto, o coração fica alegre, a gente fica mais bonito. Sabe o que dá certeza que você vai viver o propósito de Deus? Ah, Jesus, é a palavra dele, ele me assegura. Não, é a forma que você vive. Não, é a palavra do Senhor, eu tenho uma palavra sobre a minha vida, e você tem feito que essa palavra seja uma verdade sobre a sua vida. Ah, Deus tem uma palavra que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como que você se comporta dentro de casa? Como que você é como filha, como você é como filho, como você é como esposa, como você é como esposo? Se Deus não conseguir alcançar a sua casa através de você, através do seu testemunho, que convive com as pessoas, será que Ele vai ter que levantar um estranho? Para pregar para o seu pai, para pregar para sua mãe, para pregar para sua esposa, para pregar para os seus filhos. Sabe o que Deus está nos chamando, irmão? É para entender o propósito dele sobre a nossa vida. Entender o propósito que ele tem para nós. Eu creio que existia muitos homens preparados, muitos homens aptos para o ministério. Mas Deus pega um fariseu chamado Saulo, levanta aquele homem do chão que ele derrubou, e aquele homem se torna um dos homens de maiores influência do evangelho. Sabe por quê? Porque o exército que ele tinha estava ocupado com outras coisas, defendendo outras coisas, defendendo seus próprios interesses, defendendo a sua forma de crer, olhando e dizendo, não, mas Deus não faz assim, não, mas a lei de Moisés diz isso. Aí Deus vai lá e pega um homem que não tem nada a ver, que ninguém tem nenhuma expectativa em cima daquele homem, levanta aquele homem, e aquele homem paga um preço pelo evangelho que nenhum dos homens que deviam pagar, pagaram como ele pagou. Se você for ler o livro de Atos, você vai ver que ele apanha, que os caras apanham, eles se alegram por ter apanhado, porque eles são dignos de apanhar por causa do evangelho. E aí, se a gente precisar pagar um precinho a mais, se a gente precisar sair do arroz e feijão que a gente oferece para a igreja, se um dia o pastor falar assim, ó, hoje você precisa chegar 10 minutos mais cedo. Nossa, mas 10 minutos mais cedo no domingo? Pastor, domingo é um dia tão corrido. E isso não é sobre um pedido do pastor, tá? Igual dizem na internet. Então aquilo que o Senhor está pedindo de nós para esse tempo, irmão, é que se levante uma igreja que seja relevante, uma igreja que funciona, não uma igreja estacionada, não uma igreja parada, olhando todos os domingos alguém pregar, alguém dançar e alguém cantar, e na segunda-feira vai falar de futebol para os amigos na empresa. O Senhor está chamando uma igreja que prega, que ministra, que fala de Jesus, independente do lugar onde ele esteja. Uma igreja que ama Jesus, não só com os lábios, mas com a sua atitude. Não é uma igreja que, oh, glória a Deus, o culto ontem foi uma bênção. Mas foi ontem. Você viu o Palmeiras? Você viu o Flamengo? Ei, rapaz, e a final da Libertadores? Pastor, você não gosta de futebol? Gosto. Gosto muito. Já gostei mais. Mas gosto de assistir um joguinho. Se der tempo. Se tiver culto, pode ter certeza que eu não vou assistir jogo. Se tiver culto, você pode ter certeza que o Palmeiras vai ficar lá atrás. Eu não vou assistir jogo. Pode ser a final do Mundial, pode ser o que for. Não importa.
Eu creio que o Palmeiras um dia vai ser campeão mundial, mas isso é uma forma que eu creio, amém, irmãos? Amém. Sou um homem de fé, pastor. Então o Senhor quer uma igreja que funciona, irmão. Nós precisamos funcionar naquilo que o Senhor nos chamou. Ah, pastor, tem umas coisas aí que não tem nada a ver. Ah, pastor, irmão, nós precisamos entender que nós fomos chamados, que nós somos ungidos, que nós somos pessoas separadas, que o Senhor nos trouxe para um lugar, não para a gente ficar sentado, não para a gente assistir um culto, não para a gente simplesmente ter uma religião e dizer, não, eu sou evangélico, eu sou cristão, só para a gente ter ali uma fala e dizer, não, eu vou na igreja carregar a bateria, né? Não, eu preciso ir na igreja essa semana, porque a semana foi tão pesada. Ah, eu preciso ir na igreja essa semana. Parar de ser consumidor. O evangelho é sobre fazer algo por alguém. É sobre olhar para alguém e dizer, ei, o Luiz Hermínio também tem uma fala, e alguns pastores também já ministraram isso, diz, a gente quer encher o céu de santo, a gente quer levar santo para o céu, e Jesus inaugurou o céu com ladrão. Eita, o primeiro que está do lado, ele diz, ei, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Mas sabe por quê? Porque o nosso julgamento sobre as pessoas está revelando aquilo que a gente exatamente é. Aquilo que te incomoda nas pessoas é exatamente o que precisa mudar em você. Quando você olhar para alguém e começar a se incomodar com alguém, pode ter certeza que é aquilo que precisa mudar em você. E não é nas pessoas. Jesus olha para aquele homem e diz, ei, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Nosso maior chamado não é ministrar, não é dançar, não é pregar, não é abrir igreja, não é cantar, não é se ensinar. Nosso maior chamado é revelar Cristo para aqueles que precisam. Qual o meu maior chamado como igreja? Qual o maior chamado meu e seu? É revelar Cristo para aqueles que precisam. Pastor, eu não sei pregar, mas viva como um cristão genuíno, viva como alguém que revela Cristo. Ah, pastor, mas lá na empresa, na hora do almoço, todo mundo vai lá e se reúne e começa a falar um monte de besteira e só tem eu que sou. Então é você que o Senhor plantou naquele lugar para ser a diferença. Para dizer, olha, eu não participo dessas conversas, não é porque eu vou para o meu canto, ler uma Bíblia, tal, ter um tempinho com Deus, mas se vocês precisarem de uma oração, é comigo mesmo. Não, pastor, o que vão pensar de mim? O que vão dizer de mim, que eu sou maluco, que eu sou fanático, que eu sou isso, e o que Cristo está pensando de você? Será que nós somos a igreja nesse tempo que Jesus pode contar conosco? Será que nós somos a igreja nesse tempo que Jesus olha e diz, com esse aqui eu posso contar? Se alguém precisar de oração lá na empresa, é com o Paulinho que eu vou contar. Se alguém precisar de oração lá na empresa, é com a Joelma lá na escola, né? Se alguém se manifestar num aluno aí, tem uma professora lá chamada Joelma que eu posso contar com ela. E assim por diante, irmão. Nós somos um exército, mas quando nós saímos desse campo de treinamento que nós estamos aqui, desse lugar que o Senhor nos separa para ser ministrado, para ser ensinado, quando nós saímos daquela porta para fora, é guerra. É guerra. É guerra para você manter uma conduta como cristão. É guerra para você ser um bom funcionário e dar um exemplo de um verdadeiro cristão. É guerra para você levar essa palavra para dentro da sua empresa, para as pessoas que não querem aceitar, entre aspas. É guerra. E às vezes a gente está tão disperso. Eu vejo algumas coisas, não que você seja obrigado, fique em paz. Mas eu vejo as pessoas compartilhar tanta coisa nas redes sociais. Acontece tanta coisa, as pessoas compartilham, nossa, isso. Mas eu vejo o pessoal da mídia se esforçando, faz um anúncio do culto. 2 ou 3 compartilha. Eu não sei. Fica à vontade, irmão. Pastor, eu não gosto de compartilhar, um direito seu. Fica tranquilo.
Mas a gente não tem coragem de mandar um convite para um amigo e dizer: ei, vamos lá na minha igreja. A gente não tem mais coragem de evangelizar, a gente não tem mais coragem de convidar as pessoas para vir no culto. E aí a gente fala: não, a gente vamos crescer, a gente vamos avançar. Como que a gente vai crescer? Como que a gente vai avançar? Se nós somos um exército que está assistindo a guerra, que nós somos um exército que está sentado, nós somos um exército que muitos estão feridos e muitos decidiram parar. Como que nós vamos avançar diante daquilo que o Senhor tem para a nossa vida? Se de vez a gente curar os de fora, a gente está ferindo os de dentro muitas vezes. Como que a gente vai caminhar nessa unidade que a gente prega, se a gente não é unido? E isso não é sobre uma igreja, isso não é sobre unidos por um propósito, isso é sobre o Evangelho, isso é sobre Cristo, isso é sobre olhar para o irmão e se preocupar com ele, isso é sobre olhar para alguém que não veio 3 dias no culto, 4 dias no culto, e falar: irmão, como você está? Eu não vi você no culto. E se ele não gostar, azar dele. Você está fazendo o seu papel. E se ele chorar, por que você não mandou uma mensagem? E se ele dizer: ninguém liga para mim, não liga para mim? Porque a gente sempre pega o maior exemplo. Porque você olha para o irmão e fala: ele estava com a cara feia ontem no culto. Por que você não pergunta: irmão, está tudo bem com você? Como que você está? Eu posso ajudar em alguma coisa? Só ora por mim, eu preciso de oração. Eu já fui em alguns eventos dessa igreja, agora eu quero falar dessa igreja. Eu já fui em alguns eventos dessa igreja que pessoas foram convidadas e simplesmente não foram. Um aniversário, uma festa de alguém. Eu já fui em velório, que foi quase ninguém da igreja. Pastor, eu sou obrigado agora. Você tem que chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Você tem que dar satisfação para o seu irmão. Eu não vou no seu aniversário, porque eu tenho um compromisso. Mas eu gostaria muito de ir. Eu amo a sua vida. Irmão, que amor é esse? Que frieza é essa que nós estamos vivendo nesses dias? Que você não celebra, que você não abraça, que você não celebra a vida do seu irmão, que você não se alegra com o seu irmão, mas você também não chora com o seu irmão. Que nós carregamos, que foi derramado sobre a nossa vida, que foi colocado sobre nós. Para que você foi chamado? Para revelar a Cristo. De que forma que eu revelo a Cristo, pastor? Olhando para o seu irmão, enxergando a necessidade dele, respeitando o seu irmão, honrando o seu irmão, honrando o menor, honrando o maior. Essa é a nossa família, essa igreja, Senhor, essa é a nossa família. O Senhor te chamou para estar aqui. Quando você olha para o lado, sente a falta de alguém, o que você faz? Tem algumas pessoas que não estão aqui hoje. Pastor, está vendo? Só a graça. Sabe por que a gente julga? Porque a gente ainda é muito natural. Porque a gente enxerga de uma forma muito natural. É muito natural. Quando a gente olha para aquilo que o Senhor está falando, para que o Evangelho está falando, que nós precisamos fazer, aí cada um olha para si mesmo e vê quanto você está longe, quanto eu estou longe de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eita Jesus, bora. Atos capítulo 5. Versículo 38 e 39. Já estou finalizando. O tempo está passando rápido também. Nesse caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixam que vão embora. Porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruída. Mas, se vem de Deus,
vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Pastor, o que é isso? Aqueles homens são levados às autoridades. E as autoridades queriam matar, julgar aqueles homens. E se levanta um homem chamado Gamaliel e diz: ei, se essa obra, se o que esses homens estão falando é deles mesmo, é uma obra deles, pode ter certeza que vai acabar, vai se findar e pronto. Agora, se o que eles estão falando é verdade, ninguém vai poder parar, ninguém pode acabar. Sabe o que era isso? Era apontando para nós. Era dizendo: vai haver uma continuidade disso aqui. Vai haver uma continuidade desse evangelho. Vão se levantar outros depois desses. E isso não vai parar. E nós somos essa continuidade. Você é aquele que tem que continuar aquilo que foi começado há anos atrás. Eu sou aquele que tem que continuar aquilo que começou há anos atrás. E o que é isso, pastor? São pessoas que pagam o preço pelo evangelho de Jesus Cristo. São pessoas que pagam o preço por levar a verdade, as boas novas, custe o preço que custar. Então vai custar quanto, pastor? Vai custar noite de sono, vai custar tempo, eu vou ter que sair da minha casa, vai custar dinheiro, eu vou ter que gastar, eu vou ter que investir. Não importa. Mas nós precisamos entender que a unção que foi derramada sobre nós não é para nós. É para você derramar sobre a vida de alguém. É para você fazer por alguém. Pastor, hoje eu estou bem, estou no meu canto, está tudo arrumado, tudo alinhado, eu não quero me incomodar com nada. Muito pelo contrário. Nós fomos chamados para levar a paz àqueles que não têm. Nós fomos chamados para levar o evangelho àqueles que não receberam ainda. E aí nós estamos preocupados com tantas coisas, mas a nossa vida ainda não tem revelado a Cristo muitas vezes. O que nós precisamos ser? Pessoas que revelam a Cristo. A unção de Deus capacita cada um de nós para viver o propósito de Deus. Viver o propósito de Deus não é sobre ser servido, mas é sobre servir. Hoje vivemos um evangelho em que as pessoas querem ser servidas, mas não querem servir. Tem muita gente, irmão, querendo ser servido na igreja. Tem muita gente querendo honra. Isso, eu falo sobre igreja no geral. Tem muita gente dizendo: isso é o que fiz, isso é o que implantei, isso é o que criei. Muita guerra de ego, defendendo seus próprios interesses. Mas na verdade o evangelho é para servir. O que revela o quanto tem de Cristo em mim não é o quanto eu sou servido, é o quanto eu estou servindo. Ah, pastor, mas aí eu vou fazer papel de... Não sei o que vão dizer que você está fazendo papel. Mas se imagina se Jesus parasse por tudo que falaram sobre ele. Se os discípulos de Jesus comessem sem lavar a mão, criticavam. Se o povo não tivesse o que comer, criticavam. Ah, mas o povo não tem o que comer. Se o povo comia, falava que o povo comia demais e onde Jesus estava, Jesus só queria comer. Irmão, deixa eu dizer para você, para de querer impressionar as pessoas. Impressione Cristo. Faça como aquela mulher que chegou, não importa o que a multidão dizia, não importa o que eu dizer. Se aquela mulher procura alguém dos parentes dela, dizem: você não vai, você vai morrer no meio do caminho com esse fluxo de sangue, olha o sol que está. Mas aquela mulher vence todas as barreiras para surpreender Jesus, para tocar em Jesus. E ela toca em Jesus e Jesus diz: ei, alguém me tocou. Porque ela conseguiu arrancar de mim poder, virtude.
Mas o que as pessoas disseram sobre aquela mulher? Que ela era impura, que ela não podia sair de casa, que ela não podia se relacionar. Mas ela decidiu tocar em Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Decida uma coisa nesse tempo. Decida tocar em Jesus. O que você for fazer, pastor, mas o que vão dizer? Não importa. Não importa. Não importa o que vão dizer. Só se preocupe com uma coisa: alegrar o coração de Jesus. Se preocupe em ser aquela igreja que alegra o coração de Jesus. Quando você olhar para a sua vida, mesmo com todas as nossas imperfeições e com as nossas falhas, olhar para mim e dizer: ei, eu tenho cada dia mais me aperfeiçoado nesse amor e me esforçado para fazer a tua vontade, Senhor. Então me transforma todos os dias. O que você precisa não é mudança. O que eu preciso não é mudança, é transformação. Mudança quem faz é a graneiro, irmão. Ah, pastor, você viu como eu mudei? Se eu quiser mudar, irmão, põe uma peruca aqui, tem agora essas perucas coladas, eu vou chegar aqui cabeludo, mudei. Oxe, deram risada de mim. Mas isso é mudança, não é transformação. Eu tenho um amigo meu que ele fez uma mudança, colocou dente, fez implante capilar, tem 1 ano. Começou na academia, legal, isso é muito bom. Mas isso é uma mudança, isso não é uma transformação. O que nós precisamos é ser transformados. E como nós somos transformados? Crendo na unção que foi derramada sobre a nossa vida. Eu não vou conseguir ministrar tudo aqui, mas tem algo que eu quero ler para você. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, por favor. Pode subir aqui o pessoal do louvor, por favor. Vou ler mais 3 versículos aqui e eu finalizo. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração, dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Cristo significa ungido, ungido de Deus. E você é ungido por Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, por favor. Mas aquele que nos confirma, juntamente com vocês, em Cristo, é que nos ungiu e é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Quem era você? Quem era eu? Antes de Cristo nos chamar. Será que nós somos esse povo? Será que nós temos agido de tal maneira que o Senhor pode se alegrar com a nossa vida? Isso não eu falo, irmãos. Eu sei que muitos aqui vieram de um sistema que era exigido algumas coisas. Mas será que o Senhor pode se alegrar com a nossa vida? Será que o Senhor pode se alegrar com a sua vida? Será que quando nós olhamos para alguém precisando, nós
somos os primeiros a estender a mão? Será que quando você olha para o seu irmão, você enxerga a necessidade dele, você estende a sua mão? Ou será que você é o primeiro que julga? Como que eu estou funcionando como igreja? Como está o meu funcionamento? Será que tem algumas coisas na minha vida que está totalmente errada e totalmente fora da palavra de Deus? Como que eu estou funcionando dentro dessa palavra, dentro disso que o Senhor pede para mim fazer? Isso não é um julgamento. Como que você está funcionando? Se eu pegasse aqui agora e falasse assim, dá o seu celular aqui, eu vou pôr todas as conversas do seu WhatsApp aqui. Claro que eu não vou fazer isso, né, irmão? Mas só para você fazer uma autoanálise. Vou todas as suas pesquisas do seu celular, vou pôr aqui. O que é isso, pastor? Isso é para dizer para você que você não pode esconder nada de Cristo. Isso é para dizer para mim que nós não podemos esconder nada do Senhor. Então não tem como você se relacionar com o Senhor usando uma máscara, porque um dia ela vai cair. Se ela não cair diante dos homens, ela cai diante de Deus. Ore para que ela caia diante dos homens. Ore para que ela caia diante dos homens. Porque se ela cair diante de Deus, talvez você não passe pelaquela porta estreita. Então quando nós oramos, nós precisamos orar e dizer: Senhor, eu quero ser aceito, eu quero ser conhecido pelo Senhor. Eu quero ser amigo do Senhor. Eu quero viver de uma forma que quando eu encontrar com o Senhor me chame pelo nome. Pastor, isso é loucura. Loucura nada. Isso é o que nós precisamos viver todos os dias, com essa certeza. Que nós estamos buscando uma transformação, que na hora que nós chegarmos lá, Ele vai dizer: pode entrar, Rafael. Pode entrar, Eric. A minha preocupação e a sua preocupação já não é mais a quem você tem que agradar. Mas a nossa preocupação, não sei se eu posso chamar isso de preocupação, mas a nossa vida, ela precisa ser uma vida que está em linha com o céu, em linha com a palavra de Deus. Então o meu casamento está em linha com a palavra de Deus. Eu respeito o meu esposo, eu respeito a minha esposa, eu tenho uma aliança, eu sou casado. Não importa quem trabalha comigo, não importa o que aconteça, eu sou casado, eu tenho um casamento. Deus me apresentou uma mulher, Deus me apresentou um marido. Não importa a oportunidade que eu tenha de ganhar um dinheiro de uma forma ilícita, mas não me pertence e eu não vou ganhar, eu não vou pegar. Não importa se não tenha ninguém vendo e eu estou com um celular na mão e eu posso acessar o que eu quiser, buscar o que eu quiser, mandar mensagem para quem eu quiser, mas eu tenho o temor do Senhor, eu tenho o Senhor sobre a minha vida e eu não vou fazer aquilo que não agrada a Deus. Não importa se eu tenho a oportunidade, ninguém está vendo, e eu olho e falo: ah, você viu a Jéssica? Não importa. Ah, não, não tem ninguém vendo, ninguém vai saber. Mas nunca vai ser sobre alguém, nunca vai ser sobre nós. Sempre vai ser sobre Ele. E a justiça dEle é sobre a nossa vida. Então a misericórdia de Deus nos alcançou, irmão, e essa palavra não é sobre julgamento. Nós somos um povo bem-aventurado, nós somos um povo alcançado por Ele. Mas o Senhor não quer alcançar só a nossa vida ao ponto que há limites entre eu e o Senhor. Mas Ele quer alcançar o meu coração, Ele quer alcançar o meu interior, Ele quer alcançar o meu quarto, Ele quer alcançar os níveis de intimidade mais profundo comigo. O Senhor quer alcançar a nossa vida ao ponto
de o nosso relacionamento com Ele não está mais ligado se está tudo bem ou se não está tudo bem, mas o meu relacionamento com Ele já não importa o que aconteça, o que importa é que eu estou bem com Ele. Não importa. Ah, pastor, eu não estou bem financeiramente, mas eu estou bem com o Senhor. Ah, pastor, eu não estou bem de saúde, mas eu estou bem com o Senhor. E Ele vai alinhar tudo no determinado propósito. Pastor, eu não estou bem no ministério, mas eu estou bem com o Senhor. E Ele vai alinhar tudo no determinado propósito. Então tem um propósito de Deus para a nossa vida e esse propósito é grande. Então quando nós pensamos em parar, quando nós pensamos em desistir, quando nós pensamos não é nada sobre alguém, não é nada sobre nós. Na verdade é mais sobre nós. Mas nunca é sobre Ele. É nós que olhamos para toda limitação e tornamos ela maior do que aquilo que Deus quer fazer. Nós somos sim seres humanos limitados, mas a unção ela nos ajusta para o propósito. Você quer vencer as suas limitações? Começa a orar mais, começa a falar mais com Ele. Você quer vencer as suas vontades? Começa a fazer a vontade dEle. Todos nós, irmãos, estamos sujeitos a errar. Mas o que nós não podemos é permanecer no erro. Pastor, eu não vou errar? Vai, irmão. Pastor, o senhor não vai errar? Vou. Mas o que eu não posso é permanecer no erro. Essa é a conversão, essa é a mudança de rota. Está te levando para um lugar errado, está te levando para longe de Deus, você reconhece e volta para Ele. Então talvez eu disse algumas coisas aqui que você pode dizer, pastor, está jogando indireta, para mim não é indireta não, é direta. É direta mesmo. Mas é para mim, pastor. Irmão, se você sentiu que essa palavra foi para você, pega ela. E se transforma, e gera transformação, e vai para Deus. Você acha que essa palavra não é para mim também? Quem ministra é o primeiro a ser pegado. Quem ministra é o primeiro que chora, é o primeiro que diz, Senhor, eu vou ter que falar isso. Então antes de você achar que você está sendo julgado, o primeiro que está sendo julgado aqui é eu. Antes de você achar que essa palavra está sendo dura para você, essa palavra foi dura para mim primeiro. Eu ia dizer para você, irmão, Deus vai te dar um carro, Deus está dando chave e Deus está abrindo porta, mas não é isso que Deus quer falar nessa noite. Então a gente tem que falar aquilo que o Senhor quer que Ele fale. Então cada um avalia a si mesmo, como diz o apóstolo Paulo, aquilo que o pastor falou é para mim. Isso aqui é para mim, isso aqui é para mim, isso aqui é para mim. Mas nunca isso aqui é para ele, sempre para mim, pega para você. Gai, fala para mim, eu preciso mudar mesmo. Tem algumas coisas aqui que estão desalinhadas daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Você quer ver um lugar que você é feliz, irmão? É no propósito de Deus. Quando você está no propósito, quando você está naquilo que o Senhor te chamou para fazer, não importa o que aconteça. Mesmo não acontecendo, você continua feliz, porque é Ele que te sustenta. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Começa a falar com Ele, começa a dizer palavras para Ele. Eu não sei como você se encontra nessa noite, não sei como encontra a sua vida nessa noite. Mas você está dentro de uma grande oportunidade de abrir o seu coração para Deus. De abrir o seu coração para o Senhor. Isso não é sobre um julgamento. Mas existe um lugar que você pode abrir o seu coração e ser sincero. Que você não vai ser acusado. Que você não vai ser acusada.
Ei, abra o seu coração. Diga para Ele tudo que você precisa dizer nessa noite. Se esvazie nessa noite de você mesmo. Talvez você tenha se tornado alguém que você mesmo não tem conhecido você. Talvez alguns pensamentos, algumas palavras que você tem dito. Talvez você tenha olhado para você no passado e tenha dito: eu orava, eu jejuava, eu buscava, eu tinha sede, eu tinha fome e hoje eu não tenho mais. Talvez você tenha visto os dias consumir a tua fé e a sua fé esmorecer. Talvez o teu fardo tenha já tão pesado que você precisa trocar ele nessa noite. Muitas vezes você não faz, não é porque você não quer, é porque você não consegue. Ei, o Senhor está te chamando de volta para o lugar do propósito. O Senhor está te chamando para começar de novo. O Senhor está te chamando para acender a chama. O Senhor está te chamando para você sair desse lugar que se tornou uma zona de conforto, ou talvez se tornou até um incômodo para você. Ei, Ele está te chamando de volta, Ele está te chamando de volta. Deixa a voz do Espírito Santo falar com você nessa noite. Ei, para onde esse caminho vai te levar? Na direção que você está indo, para onde você vai? Comece de novo, comece de novo. Pai, em nome de Jesus, eu creio que no poder do Teu Espírito Santo, Senhor,